Queridos irmãos, queridos amigos, queridos companheiros de jornada espiritual nesse planeta lindo, que nós ainda não aprendemos a apreciar devidamente. Hoje é realmente um dia em que devemos voltar as nossas atenções para uma estrela que desce do céu, toma forma humana para iluminar os caminhos da humanidade. É importante que nós entendamos que o nosso planeta é um planeta governado por quem tem competência, condições para levá-lo a bom termo no processo da evolução que cumpre as leis espirituais que nos governam. No nosso dia a dia, normalmente, nós nos apequenamos porque ficamos totalmente preocupados com os afazeres da vida terrena. Muito poucos de nós vivem o dia a dia lembrando a si mesmo que é um espírito imortal a caminho da plenitude com Deus. Normalmente, nós nos distraímos no caminho e nos deixamos levar pelas atividades cotidianas que o corpo físico nos cobra. E para sairmos dessa posição, que é uma posição pequena, porque nós já temos condições de dar um passo adiante, e caminharmos na direção do encontro conosco mesmo, na nossa realidade espiritual, é preciso compreender o trabalho grandioso desse Espírito que, a pedido de Jesus, reencarna entre nós no dia 3 de outubro de 1804, 211 anos atrás, para organizar o conhecimento espiritual definitivo para as nossas almas e deixá-los num trabalho claro, plenamente organizado de forma didática, compreensível, para que todas as criaturas pudessem ter acesso às verdades definitivas da alma. Nós ainda nos comportamos diante da doutrina espírita como religiosos do velho tempo. Tomamos a doutrina espírita e a casa espírita como uma religião, um templo. E ficamos muito felizes de poder vir uma vez por semana receber aqui as bênçãos espirituais que almejamos e ali fora, ao sair dessa casa, às vezes nem antes, já nos esquecemos disso e continuamos a viver como pobres mortais, esquecidos da grandeza de nossa alma expressa pela bondade e pela vontade de Deus, porque somos, antes de mais nada, criaturas divinas, espíritos imortais, como ouvimos claramente na música de Francisco de Assis, aqui cantada, morrendo para vivermos a vida eterna. Na verdade, quando nascemos,
morremos no corpo físico, porque esquecemos das nossas realidades espirituais e nos deixamos envolver pelas atividades do cotidiano da vida, correndo atrás daquilo que movimenta o nosso pequeno cérebro, que nos limita nos afazeres terrenos, cuidando do corpo físico, cuidando do bem-estar momentâneo, atrás dos prazeres e do conforto do dia a dia, das distrações do dia a dia, porque utilizamos o nosso tempo precioso para nos distrairmos. E hoje temos recursos tecnológicos para nos distrairmos até nas reuniões, porque é comum na plateia espírita encontrarmos pessoas que, enquanto estão sentadas esperando por aquilo que vieram buscar, ligam o aparelhinho e ficam gastando o dedo, distraídos dos valores superiores da vida. E fazemos isso no cotidiano, porque ainda não nos encontramos despertos para a luz trazida por esse Espírito maravilhoso, que no seu trabalho de dedicação à educação, ao conhecimento, converge depois de uma certa vivência para a educação da alma, de forma definitiva, sendo o portador, o coordenador, o codificador das verdades espirituais, ainda não compreendida por nós. Mesmo nós, os espíritas, que frequentamos casas espíritas, porque poucos de nós estuda a doutrina espírita como se estivesse estudando as verdades do para sempre. Porque nós ainda somos criaturas que entramos nas universidades para estudar um pouquinho, para criar profissões que nos dê prazeres na vida terrena, na busca das distrações do dia a dia do nosso viver material. Poucos de nós estamos acordados, despertos para as realidades definitivas da alma, que nós encontramos lucidamente colocadas e esclarecidas no trabalho grandioso desse Espírito, nas obras da codificação da doutrina. Kardec é um missionário de Jesus. Ele vem a pedido do Mestre cumprir, fazer verdade aquilo que Jesus havia prometido aos discípulos de ir, mas não nos deixar órfãos, porque mandaria, em consonância com seu Evangelho, o Consolador, o Espírito de verdade, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa é uma palavra, uma linguagem elegante de dizer para toda a eternidade, para sempre. Mas não é o para sempre da terra, porque o nosso para sempre é logo ali. É o para sempre muito além do alcance da nossa imaginação, porque a doutrina espírita não é simplesmente uma doutrina arranjada para substituir outras que estavam antes, para, na linguagem de uma renovação, apresentar uma novidade. Ela é a doutrina
da consumação dos séculos. Isto é, a declaração das leis espirituais eternas e morredoras, promulgadas pela inteligência suprema do universo, que há e já faz, desde o nosso começo, a diretriz do nosso processo de vida. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal a lei. Como também foi cantado aqui para nós. Nós não entendemos ainda o alcance disso. Nós ainda não nos sentimos espíritos reencarnados. Nós ainda não nos sentimos como espíritos em trânsito da obscuridade para a angelitude. Porque nós vivemos o corpo. Nós vivemos os nossos sentidos. Nós não sabemos perceber as coisas que vão além da nossa capacidade sensorial. Entender ou sentir a realidade espiritual, para nós, ainda parece ou fantasia ou ficção científica. Aliás, na ficção científica a gente até acredita mais. Mesmo que ela seja monstruosa, como mostra as cenas hollywoodianas que chegam aos nossos lares através da televisão. Há muitas pessoas que preferem acreditar no OVNI, no homenzinho verde de Marte, do que acreditar em si mesmo como ser espiritual. Nós olhamos no espelho para ver o nosso corpo. Nós não olhamos no espelho para ver a nossa alma. E aí ficamos preocupados com o nosso corpo, se já caiu um pouco de cabelo, se já ficou branco, né? Se as rugas já apareceram, se precisamos fazer uma plástica para manter as aparências, porque nós vivemos a vida material, que é uma vida transitória, portanto, de aparência. Porque ainda não incorporamos na nossa realidade interior a nossa própria realidade espiritual, trazida com clareza por esse espírito luminar, que é Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? A maioria dos espíritos, foi aquele que codificou a doutrina espírita. Não! Isso é muito pouco. Allan Kardec é o espírito que desce das alturas do mundo espiritual, como uma estrela luminosa, e desce para trazer a luz de forma definitiva para todas as criaturas que vivem na Terra, encarnadas e desencarnadas. Porque a doutrina espírita é também ensinada no mundo espiritual. É só ler Nosso Lar, só ler Memórias de um Suicida, e a gente vê os espíritos trazendo através da mediunidade segura e responsável a vivência no mundo espiritual. E as bases desse conhecimento estão nas obras publicadas por Allan Kardec, que a gente não sabe quem é. Nasceu a 3 de outubro, recebeu o nome de Hippolyte Léon, da família Denisard Rivaio. Mas quem é Hippolyte Léon? Qual é a lembrança humana que temos desse professor que se esconde para que a luz da realidade espiritual apareça? Que despersonaliza a doutrina
dos Espíritos, para que ela seja a doutrina dos Espíritos. Portanto, doutrina da realidade espiritual permanente. Tão bem estruturada no Livro dos Espíritos. Começa com uma pergunta-chave, que diz para nós o seguinte: mudem a maneira de pensar em Deus. Porque ele pergunta, a pergunta mais simples e mais óbvia que todos nós não tínhamos enxergado até então: que é Deus? Porque ele não pergunta quem é Deus. A gente pergunta quem é Deus, onde você está, Deus? Porque a gente já incorpora em Deus a figura humana. Porque a gente não sabe enxergar senão com os nossos sentidos. Mas ele pergunta diferente, sem fazer modelo, sem estruturar uma ideia que possa circunscrever aquele que não pode ser circunscrito. Que é Deus? Que coisa é Deus? E os espíritos sábios, que trabalham junto com ele, porque quando desce uma estrela desse tipo, o sistema planetário vem junto. Aqueles que colaboram no trabalho vêm junto, porque não existe trabalho solitário no mundo espiritual. Todo trabalho no mundo espiritual é trabalho de equipe, é trabalho de comunidades, é trabalho de irmãos. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema. E nós somos tão pequenos que o supremo para mim não é o supremo para vocês. Porque cada um de nós tem um modelo de supremo. Porque depende da nossa grandeza ou da nossa pequenez. Então a resposta serve para todos. É a inteligência suprema. Aquilo que você imaginar que é supremo, Deus vai além. É a inteligência suprema. E causa primeira de tudo que existe. Quer dizer, Deus é fonte de inteligência de tudo que existe, é fonte máxima. Se você for capaz de pensar num extremo, multiplique por um extremo maior e ainda não alcança Deus. Inteligência suprema não comete erros. Portanto, tudo na criação está absolutamente correto. E Deus não cria para desperdiçar tempo, porque a inteligência suprema não desperdiça. Tudo é útil, portanto, cada um de nós é extremamente importante. E a gente não tem alcance de pensar nisso, porque nós ainda sequer aprendemos a nos amar. Nós somos egoístas, queremos tudo para nós, mas não sabemos nos amar. E é por isso que ao entender esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, aquela frase de Jesus toma outro alcance na nossa medida. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que podemos amar ao próximo se não nos amamos? O que nós vamos dar para o outro se não damos para nós o melhor? Porque amar ao próximo como a si mesmo significa desejar para o outro tudo de melhor que gostaríamos que fosse para nós.
Mas a gente junta dinheiro, compra um carro bonito e quer ser o dono exclusivo, que ninguém tem igual. Isso não é amar a si mesmo, é egoísmo. E a gente confunde amar com egolatrar. Então, Deus é inteligência suprema. Então ele não pode ser essa imagem torpe que nós descrevemos de Deus como sendo aquele soberano que, não tendo o que fazer, fica vigiando os nossos atos para depois nos punir ou premiar. Mas esse é o tamanho da nossa cabeça. Não é o tamanho de Deus, é o tamanho da nossa cabeça. Quando a gente começa a ver esses programas sobre o cosmos, como tem no Netflix e em outros canais aí de televisão, e começamos a ver a grandeza do universo, a gente tem que pensar, Deus é Deus de tudo isso. E mais coisa que a gente ainda não conhece. Então não pode ser diminuído pela nossa pequenez numa ideia tão frágil do Deus que a gente negocia com Ele nosso bem-estar. Oh meu Deus, se eu arranjar um emprego melhor, até faço tais e tais coisas. Veja como a gente é mesquinho. Ai meu Deus, esse filho está superando os meus limites, dá um jeito nele para mim. Ó, Deus já deu jeito nele, já te entregou para você cuidar. Porque se não tivesse na sua casa, não era o seu problema. Inteligência suprema não comete erros. E nascer um filho ou ter uma profissão não é obra acidental. Faz parte de um processo de crescimento da realidade espiritual que somos. Veja como só a primeira pergunta do Livro dos Espíritos faz uma mudança radical no pensamento humano. Radical, completamente diferente de todas as estruturas filosóficas e religiosas que existiam antes. É uma mudança de dentro para fora. Nós não precisamos de templo, de casas, de transições, coisas que são demolidas. Porque tudo que é material é não permanente. Quem já foi na Europa e visitou, por exemplo, Roma, vê lá os restos de um império. Onde estão os Césares? Onde está a grandeza do Império Romano? Dos deuses divinos que se julgavam como tais? Onde estão os papas que se colocaram na posição de representante de Deus na Terra? Tudo é transitório, porque está baseado numa interpretação imediatista de um valor que a gente não compreendia, mas que pode ter uma ideia mais próxima agora, porque a doutrina espírita, trazida através da manifestação dos espíritos bondosos, coordenados e codificados por esse espírito lúcido Allan Kardec, nos abre o entendimento, nos faz ver com olhos de ver. Parece um paradoxo Jesus dizer, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ele não estava falando para surdos.
Mas ele estava falando para quem tem ouvidos de ouvir aquilo que é permanente, que é da realidade espiritual profunda, do nosso âmago do ser. Como é que a gente pode entender? O reino dos céus está dentro de vós. Se a gente sempre procura um reino fora, o reino tem que ser visto pelos olhos, sentido pelos tatos, ouvido pelos sons, porque nós ainda nos limitamos a ser criaturas sensoriais. Como entender uma cidade espiritual? Como entender que nossos parentes a quem amamos, que foram visitados pela morte do corpo físico, continuam sendo eles mesmos, nos amando, nos visitando, nos abraçando, muitas vezes, sem a nossa percepção. Aliás, quando a gente sente um arrepiozinho, a gente acha que a morte passou perto de nós. A gente só tem a interpretação errada das coisas. Às vezes é o abraço amigo daquele que nos ama. E quase sempre é. Mas se nós nos comportamos mal, pode ser também a visita de alguém que nos odeia. Porque nós plantamos no coração dele o sentimento de ódio. Entender a doutrina espírita é valorizar o trabalho grandioso desse espírito, que desce a pedido de Jesus, para nascer entre nós, para fazer cumprir um planejamento previamente feito pelo diretor espiritual do nosso planeta, Jesus, dizendo: vou mandar vocês o Espírito de verdade, o Consolador, que ficará convosco até a consumação dos séculos. É isso. É essa realidade morredoura. É sair daqui pensando como espírito e nunca mais deixar de fazer isso. Não distrair com os interesses imediatos da vida transitória da Terra. Será que conseguimos nos disciplinar a esse ponto? Se conseguirmos, seremos felizes, porque a felicidade não é ter, mas é ser, estar em harmonia com as leis espirituais, tão bem descritas pela doutrina espírita, que nos governam. Leis espirituais. Nenhum de nossos pensamentos, sentimentos ou atos são livres de responsabilidade. Quando pensamos, materializamos ideias, imagens que retratam o nosso interior e somos vistos espiritualmente dessa forma. Nós somos não o que aparentamos ser, por isso não adianta usar peruca, nem seios, né, de silicone, porque nós somos o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos. O corpo será destruído, consumido, desorganizado átomo a átomo, molécula a molécula. Mas ficará em nós a nossa construção interior. E é isso que a doutrina espírita nos mostra. Perguntas que começam: que é Deus? E termina lá no final do livro: é possível ser feliz neste mundo?
Quando Jesus disse, a felicidade não é deste mundo, isso significa que nunca seremos felizes na terra. E os espíritos respondem. Não foi isso que Jesus quis dizer. A felicidade não é deste mundo, porque ela não é construída com os valores deste mundo, que são transitórios. O que não significa que a felicidade não possa existir neste mundo, porque neste e deste são duas coisas muito diferentes. A felicidade existe no indivíduo, aonde ele estiver no universo, se ele estiver em harmonia com as leis espirituais que nos governam. E quais são essas leis? A lei de evolução, porque Deus não cria pronto, Deus cria para a evolução, com leis que regulam o processo. Porque se Deus criasse pronto, criaríamos todos nós anjos. Para que criar diabo? Inteligência suprema vai fazer um absurdo desse? Então, óbvio que não existe diabo e nem anjo, senão aqueles que por conta própria evoluem para se aproximar da compreensão divina. E Jesus é um desses espíritos angelicais que nós tomamos pelo próprio Deus, porque, outra vez, não podemos entender as coisas se não forem sensoriais. E como é possível que Jesus não seja Deus, se Deus criou o mundinho nosso e criou tudo para nós? Então não é possível ter vida em outro sistema planetário com evolução anterior, muito anterior a nós. A nossa pequenez não percebe isso. Porque para nós, vida é só isso que nós sentimos com os nossos sentidos. A gente procura vida em outros sistemas biológica, por isso a gente procura água. Porque para nós não pode viver vida sem água. Então está todo mundo eufórico com Marte. Daqui um pouco está procurando os homenzinhos verdes. E os espíritos já vieram e já disseram para nós, olha, a vida em Marte é espiritual. São espíritos muito melhores do que nós que lá vivem. Então nós vamos atravessar Marte sem enxergar a vida humana. Porque não tem vida biológica igual a nossa, porque não é possível. Pode ter vida bacteriana, mas se tivesse vida biológica, a gente já teria descoberto. Vida mais macroscópica. Algum bichinho correndo. Claro que não vamos ver isso. E os espíritos já nos adiantaram informações assim. Humberto de Campos escreve através do Chico Xavier. Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier, também escreve. Visitaram Marte e descrevem Marte para nós. Com vida. Mas vida que os olhos não veem. Os olhos do corpo. E quem é que vê a vida em nosso lar? Aliás, quem é que vê a vida do espírito que está sentado ali? Na cadeira vazia. Alguém está vendo? A gente não enxerga a vida espiritual. Uma vez numa reunião mediúnica, que estava começando a reunião ainda, não é? Ao lado da onde eu estava sentado, em volta da mesa, tinha uma cadeira vazia. Eu pus o braço no espaldar da outra cadeira que estava vazia. E a senhora que era médium e que estava mediunizada disse, ó Tarsilo, seu braço está incomodando o espírito que está sentado do seu lado. Por favor, se comporte. E eu fiquei envergonhado, porque cego
É assim mesmo. Chuta o balde sem ver. Então é difícil para nós se não tivermos um entendimento espiritual. A vida é exuberante. Existe vida na Lua? Por que não? Uma colônia espiritual pode se estabelecer lá muito bem. O espírito vive aonde quer, porque o espírito é indestrutível, imortal, e não depende das coisas materiais para existir. Não pode existir. Há uma pergunta no livro dos Espíritos: os espíritos são afetados pelo fogo? Não, eles podem atravessar o sol sem sentir coisa alguma. E o sol está a temperaturas de bilhões de graus, em explosões nucleares permanentes, num processo de vida estelar de 10 bilhões de anos, das quais 5 bilhões já foram vivenciados, porque é a idade do nosso Sol. E a gente não imagina isso, porque isso transcende a nossa compreensão sensorial das coisas. Então a gente fica pensando, será que lá no mundo espiritual tem pão de queijo? Será que eu posso pôr violetas na janela? Vestir minha roupinha, isso aí. A gente quer levar para lá a vida que a gente tem aqui. Por que não trazer para cá a vida que a gente teria lá? Que esse é o correto. Espiritualizar a vida terrena. E esse é o grande trabalho da doutrina espírita. Espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive as religiosas, que ainda são muito materiais. Então a doutrina espírita, trazida por esse espírito luminar, organizada por esse espírito luminar, trazido pelos espíritos do Senhor, representa para nós, na Terra, o maior e mais avançado conjunto de conhecimentos da nossa capacidade espiritual de percepção. Ela há de minar e entrar em todos os processos da cultura humana para tirar o homem do material e fazer com que ele seja criatura divina. Então não basta frequentar, tem que aprender e fazer. Senhor, que devo fazer para entrar no reino dos céus? Perguntou o doutor da lei a Jesus. E Jesus disse para ele: o que é que lês nas Escrituras? O que tu vês? O que tu lês? O que elas dizem? E ele foi obrigado a responder, porque cutucou a onça com a vara curta, leva uma unhada. E teve que dizer em público que ele sabia a resposta. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força da sua alma. A gente só ama um pouquinho, não é com toda a força da nossa alma. Só o que nos convém. E amar ao próximo como a si mesmo. Disseste muito bem, responde Jesus a ele. Mas vá e faz isso. Faz isso, senão não resolve, não basta saber. 2000 anos de ensinamento desse tipo e a gente ainda não entendeu Jesus. Mas com a doutrina espírita a gente entende. Porque a gente compreende que Jesus está falando das leis espirituais que nos governam. O amor é uma das leis espirituais, a fraternidade é uma das leis espirituais. Nós somos todos filhos do mesmo Criador. Portanto, somos irmãos, a sua felicidade depende da minha, a minha da sua. Nós vivemos juntos, trabalhando juntos, crescendo juntos, somos milhares, bilhões de espíritos vivendo na Terra
como uma única comunidade pequena do universo. Pequena do universo. Porque estamos ainda adstritos ao planetinha Terra. Mas Jesus é um espírito angelical que aprendeu tudo isso antes de nós, em outros sistemas planetários que podem já nem existir mais. Porque as coisas transitórias, as materiais são transitórias, as espirituais são imorredouras. A Terra tem dirigente. A Terra não está nas mãos dos homens, por mais, entre aspas, poderosos que eles possam parecer. Quem nos governa aqui no nosso Brasil não é a Dilma. Somos nós, sujeitos às leis espirituais que nos governam. Não temos o direito de culpar ninguém pelo nosso sofrimento ou dificuldade, porque nós temos tudo justamente medido por uma lei ultra hiper precisa. A cada um é dado segundo as suas obras. Nós não somos felizes ou infelizes por causa de, e sim por causa de nós mesmos. Nós temos os dirigentes, os governantes que nós construímos com o nosso comportamento cotidiano. E se quisermos melhorar isso, temos que começar melhorando a nós mesmos. Porque se nós merecermos um mundo melhor, teremos. Então não basta culpar. Ninguém é culpado de coisa nenhuma senão de si próprio. Se você acha que tem um país melhor governado, por que você não nasceu lá? Porque não merece. Porque se merecesse, era suíço. Não era brasileiro. Ou qualquer que seja o país. Ou melhor, se merecesse de verdade, estava morando em Sírios, lá junto com Alcione, que é lá que é o lugar de espíritos bondosos. E é muito fácil nós vibrarmos contra, ao invés de vibrarmos a favor. De construir valores pelos valores. É mais fácil a gente tirar dos nossos ombros a nossa própria responsabilidade. Se Deus é inteligência suprema, nós não nascemos no lugar errado. Não vivemos com as pessoas erradas. Não temos os parentes difíceis por erro de Deus. E sim, se temos é por nosso merecimento. Então, para de choramingar, arregace as mangas e trabalhe para melhorar. Porque esse é o comportamento do espírito corajoso, do espírito que entendeu as leis espirituais, daqueles que entenderam o significado da doutrina espírita. Que ela não é uma religião, ela não é uma coisa aparentemente comportamental de deveres religiosos, ela é uma conduta interior. É uma conduta de construção, de mudança, de crescimento, de aquisição de valores definitivos da alma. E enquanto a gente não aprofundar o nosso ver, o nosso entender e o nosso comportar dessa maneira, vamos continuar marcando passo e sofrendo as consequências de nossos atos. Tem gente que passa pela vida inteira sem maiores dificuldades do ponto de vista material, morre com 100 anos. Mesmo comendo gordura de porco. Porque não é isso que faz mal. Jesus já diz, não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da boca sai do coração do indivíduo. Sai do seu sentimento, dos seus conceitos, dos seus valores.
E a gente fica ainda na superfície das coisas, fugindo da responsabilidade da busca do equilíbrio espiritual. Porque nós não entendemos o significado desse conjunto precioso que está publicado nas obras fundamentais da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Esses livros representam os pilares da construção da espiritualidade definitiva do nosso planeta. Definitiva. Não é que vai acabar logo ali, não. É para sempre. Para sempre são bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de anos. Escapa a nossa imaginação, a nossa medida. Porque medir é limitar. E a eternidade é ilimitável. O para sempre é para sempre de verdade. Às vezes a gente se declara para a pessoa amada, assim, te amo para sempre. Porque a gente usa isso irresponsavelmente, vulgarmente. Para nós, para sempre dura 1 ano, ou às vezes menos. Porque não tem ideia do alcance dessas coisas na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa estrutura de pensar. Estudar a doutrina espírita é mudar a maneira de pensar, é reestruturar o pensamento humano na configuração do pensamento espiritual. Numa configuração diferente, completamente diferente daquilo que passa. Porque a gente faz isso com aquilo que fica. E o que fica? O que é que fica em nós? Só o que você sabe e o que você sente. O resto não fica. Meus pais já morreram, mas eu continuo amando eles. E vou amar para sempre. Para sempre, eternamente. Esse para sempre cumprido. Que não acaba nunca. Porque uma vez que a gente ama, o amor é algo tão superior, tão sublime, que a gente nunca mais deixa de amar. Quando a gente fala para uma pessoa, olha, eu pensei que te amava, mas não te amo mais, nunca amou. Nunca amou, não sabe entender o que significa amar. Porque amor é uma construção da alma, não é uma construção do corpo. Você pode gostar passa. Eu gostava de pudim, agora não gosto mais. Fiquei diabético, então fui obrigado a parar de gostar. Isso a gente pode, mas amar é outra coisa. Jesus nos ama sempre. E quem ama, deseja sempre o melhor, mas não pode fazer por nós o que é nosso dever. O pai não pode fazer as obrigações do filho. Senão ele não é pai, ele é filho. Ele se iguala ao filho. É tão óbvio, tão fácil de perceber isso, mas a gente não para pensar. Porque pensar cansa. Vocês já viram como pensar cansa? Pega um livro e leia pensando. Meia hora está dormindo. Se der meia hora. Mas se tiver um filme bem sensual lá na televisão, pode durar 4 horas que a gente assiste. Porque o nosso móvel interior ainda está nas coisas transitórias. Não estão nos valores definitivos da alma. São os dizeres que Jesus deixa muito claro. Quem quiser vir após mim. É uma escolha. Ninguém te obriga. Tome da charrua
O que é charrua? É um instrumento de trabalhar a terra. Então o tome da charrua é trabalhe, sulque, construa, renove. Tome da charrua, não olhe para trás. Quer dizer, não fica lamentando o que está deixando. Fez uma escolha, seja fiel a ela. Né? Se pensar, eu tenho que ir no centro hoje, porque eu tenho uma reunião mediúnica, mas vai passar um filme tão bom, vai ter o jogo do Corinthians, eu não posso perder. Então está olhando para trás. Não olhe para trás, vem e segue-me. Isso é um programa de vida eterna. Porque seguir a Jesus é fazer a vontade de Deus. Porque Jesus veio à Terra, só fez a vontade de Deus. Ele sempre disse isso. Eu vim para cumprir aquilo que meu Pai me enviou. O que eu falo é aquilo que eu ouvi do meu Pai. Quem me vê, vê o próprio Pai. Quer dizer, é representante digno da inteligência suprema do universo. Então, seguir a Ele é aprender a fazer isso e fazer sempre. Então, não é um convite religioso daqueles de cumprir tarefinhas estabelecidas por regras religiosas que não chegam a lugar nenhum. É um projeto de vida imortal. E a gente só vai entender isso com a realidade do Espírito. Se a gente não perceber a realidade do Espírito, a gente age como homem e mulher. E agindo como homem e mulher, a gente é temporal. Não faz definitivo. Só faz, como diziam os nossos antigos, para inglês ver. Porque inglês nem está querendo ver nada disso, porque eles fazem igual. Não é? Então, é uma mudança de comportamento. É isso que a doutrina espírita representa. É esse trabalho grandioso de Allan Kardec que está incompreendido por todos nós. Ler o Livro dos Espíritos não é uma obrigação espírita. É um desejo de ser um espírito imortal. É muito diferente. Ninguém tem obrigação de fazer isso. É uma decisão pessoal. E não adianta querer levar vantagem por osmose. Porque a gente acha isso. Eu sou amigo do Otacílio. Quando ele for para o céu, eu vou junto com ele. Só para o céu da boca da onça. Não é? Porque não é assim que funciona. A gente ainda está com o pensamento velho naquele projeto atavista que a gente traz de encarnações passadas, de achar que a gente compra o mundo espiritual. Eu vou lá no centro para ver se os espíritos dão um jeito na minha dor. E a gente não pensa, meu Deus, onde é que foi que eu pisei na bola que arranjei essa dor? O que foi que eu fiz para ela aparecer em mim? Porque dor é consequência. Aliás, é um telegrama que a natureza nos endereça para dizer, olha, tem alguma coisa errada aí, se cuide. Não é? E tem gente que acorda com dor e deita com dor. E sonha com dor. Mas acha que vai, por milagre, encontrar o Doril, tomou, sumiu. Não existe, senão uma mudança de comportamento que gere em nós harmonia. Porque dor é sinônimo de desarmonia, de agressão interior, de violência própria. Porque Deus, inteligência suprema, faz tudo para funcionar bonitinho. O corpo humano foi construído em bilhões de anos de experienciação. Você acha que tem alguma coisa errada com o corpo humano? Não. Só quando o espírito está dele. Porque quando o espírito está nele, impõe mau funcionamento.
É igual o motorista do carro lindo. Carro maravilhoso, que tudo funciona bem. Para um motorista que não serve, ele bate na primeira esquina ou sai cantando pneu e quebra o carro. A gente quebra o carro fisiológico nós pelo nosso comportamento. Sofrimento significa desvio das leis espirituais sábias do Criador. Porque o sofrimento é uma recondução do indivíduo para o caminho fácil. O caminho da alegria, do prazer, do se sentir bem. Porque se não fosse assim, a gente não teria mérito algum de conquistá-lo. Tudo é sábio na criação divina. Leiam a imagem que Kardec faz de Deus no livro Gênesis. Que coisa fantástica. Que ajuda a gente a parar de pensar em Deus como um homem, como um ser do nosso tamanho. Ele faz isso muito bem. Ele faz a gente ter uma visão diferente de Deus. Uma visão diferente da vida. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. Sem cessar. Nós temos bilhões de anos para continuar progredindo e vamos continuar progredindo sempre. A gente não é capaz de imaginar a completeza da evolução. Então já fez um céuzinho de favor. Me comportar bem, me comportei bem, vou para o céu. Aceitei Jesus como meu Salvador, já vou para o céu. Só basta aceitar, não precisa fazer nada. Se eu for a Meca uma vez por ano, já estou no céu. E a gente inventa regras desse tipo em todas as religiões. Todas. Porque religião para nós ainda é um processo de troca com a realidade espiritual. A gente não percebeu que a gente não tem nada para trocar. Deus não precisa das nossas trocas. Nós é que precisamos dele. Que vantagem tem você ir lá no banco e trocar 1 centavo por 1.000? Claro que o banco não quer isso. E a nossa oferta é essa. Meu Deus, eu te dou 1 centavo, você dá 1.000 para mim. O que a gente tem para dar? Para Deus, que é o gerador de tudo que existe. O que Ele precisa de nós? Ele precisa da nossa harmonia. Porque se nós nos harmonizarmos com Ele, Ele faz a obra através de nós. Quando a gente vai lá, cuidando de uma planta, faz um enxerto, muda a cor da planta, a gente está ajudando Deus na criação. Porque nós somos co-criadores com Deus. É lindo, fantástico isso. E ser co-criador com Deus é ser feliz. A felicidade não está em ter, mas em ser, em fazer com Deus. Jesus nunca chorou por ele, só chorava por nós. Porque ele é feliz. É um espírito extremamente feliz. Mas quando olha para a gente, fica com pena da gente, chora, porque tem amor por nós. A gente não entende isso. E a gente continua mantendo Jesus crucificado entre nós. A gente não sabe ver Jesus sem ser crucificado. Porque a gente continua crucificando o Mestre. E não seguindo Ele com alegria, né, com prazer de estar entre as pessoas, entre os amigos. Fazendo amigos cada dia que passa. Porque o ideal é todos nós do planeta Terra, 20 e poucos bilhões de espíritos, sermos todos amigos. Mas a gente fica inimigo da Dilma, fica inimigo do bandido que matou não sei quantas pessoas, aquele sujeitinho coitado que matou e enterrou 6, e a gente fica, que alma, né? Que precisa ir para o inferno mesmo. A gente já condena logo, porque se fosse nosso filho? E se fosse nosso filho? Como é que estaríamos?
E se fosse nosso irmão, como é que estaríamos? Ele é nosso irmão. Absolutamente ele é nosso irmão. Por que não fazer uma prece por ele? Enquanto todo mundo deseja o mal, por que não deseja o bem? Por que não orar por ele e pedir a Deus que o ajude a perceber a beleza de ser bom, de ser melhor, de se esforçar para viver com alegria, servindo, ajudando, cedendo a vez. A doutrina espírita, mesmo entre os espíritas, ainda é a doutrina incompreendida. E se nós realmente quisermos homenagear Allan Kardec, essa estrela do céu, que vestiu a roupa de carne e osso para iluminar a nossa vida, é fazer com que a doutrina espírita seja compreendida por nós e nos torne um foco de luz. Mesmo que seja uma luz de um palitinho de fósforo, mas luz. Não precisa ser uma luz de 200 ou 500 watts. Pode ser uma luz de um palitinho de fósforo. Porque na escuridão, um palitinho de fósforo aceso é tudo que nós queríamos. Que Deus nos ampare, nos ajude a termos um entendimento da importância do trabalho de Kardec e possamos valorizar esse trabalho aproveitando dele para o nosso crescimento espiritual. É o desejo sincero de meu coração a todos vocês. Façamos isso juntos. Que assim seja.